Olá, em função das divulgações dos eclipses de setembro, com algumas informações incorretas, eu decidi gravar este vídeo. Na verdade, eu vou falar primeiro de outros movimentos do céu no mês, porque o mês começa com a volta de Saturno ao signo de Peixes no dia primeiro. No dia 6, Urano, ou melhor, no dia 4, Urano estaciona. No dia 6, ele retrograda, caminhando para sua volta ao signo de Touro. Os três astros ditos pessoais ou rápidos, Mercúrio, Vênus e Marte, mudarão de signo. Mercúrio para Libra, Vênus para Virgem e Marte para Escorpião. Mercúrio fará uma conjunção superior com o Sol, é a conjunção que ele faz em movimento direto, e ambos formarão aspecto com os três geracionais. O Sol, dia 22, alcança o grau zero de Libra, cruza o Equador no sentido descendente, forma o equinócio, que nós dizemos de Libra, ou equinócio de primavera para o hemisfério sul, que o Sol entra no nosso hemisfério, e de outono para o hemisfério norte. E o mais relevante, o par de eclipses, o segundo par do ano, que, em geral, é um período conturbado em que as situações que ocorrem são ampliadas. Estamos no momento com a atenção dos navios americanos se aproximando da Venezuela e para uma condição em que nós já temos duas guerras, sempre isto é uma nova ameaça. Mas os eclipses ocorrem a cada 6 meses lunares, quando os luminares estão próximos a um, no caso do eclipse do Sol, ou aos dois, no caso do eclipse da Lua, nodos lunares. Portanto, uma das características dos eclipses, além do alinhamento Sol, Terra e Lua, quando a Lua está sobre a eclíptica, é a proximidade dos nodos da Lua, que exatamente constituem o cruzamento da órbita da Lua com a órbita da Terra ou o caminho aparente do Sol. Desde a Mesopotâmia, os eclipses marcam de tal forma a humanidade que até os dias de hoje continuam a serem noticiados na mídia na ocasião em que ocorre. O par de setembro vem apresentando nas redes sociais e no YouTube, eu diria,
exagero de informações. Para começar o eclipse do dia 7, um belo eclipse total da Lua, eu vou compartilhar as imagens. Então, os eclipses totais da Lua são designados como luas de sangue devido à sua cor avermelhada. Esta cor avermelhada ocorre quando a Lua é ofuscada pela sombra da Terra, se origina da luz espalhada pelos nasceres e pores do Sol, uma vez que a atmosfera da Terra elimina, ou melhor, dispersa as luzes azul e verde e deixa passar apenas a vermelha. Esse eclipse ocorrerá às 15 horas e 12 minutos, a totalidade, porque um eclipse da Lua dura no total da ordem de 5 horas. Na hora de Brasília, 15 horas e 12 minutos. Esse eclipse, como nós podemos ver nesta nova imagem, não será visível nas Américas. Esta é uma astrocartografia que mostra o dia, como estamos vendo aqui, América do Norte, América do Sul e Groenlândia também estão no dia, e África, Europa, Ásia, Nova Zelândia e Austrália estão à noite. Então, são esses locais da Terra que poderão ver a beleza do eclipse. Os eclipses ocorrem, no caso de um eclipse do Sol, a Lua esconde o Sol. E no caso do eclipse da Lua, a sombra da Terra esconde a Lua. Este é o mapa para Brasília, porque sempre os eclipses, equinócios, solstícios, lunações são desenhados para a capital do país, mas a sua configuração celeste, ou seja, sem considerar as casas, é mundial. O eclipse ocorre no zodíaco, no grau 15 de Peixes, Virgem. Sempre o eclipse da Lua é designado pela posição da Lua, embora saibamos que o Sol está em oposição à Lua. Talvez Peixes e Virgem constituam a mais diferente das polaridades de signos opostos. A diferença está entre seus princípios, a unificação, receptividade e absorção de Peixes
versus o discernimento detalhista, a organização e a funcionalidade dos princípios de Virgem. Peixes, dentre as suas duas qualidades primitivas, úmido e frio, é predominantemente úmido, o mais úmido dos signos de água, portanto, maleável e sem forma, enquanto Virgem, predominantemente seco, o mais seco dos signos de terra, portanto, rígido e separativo. A posição de Mercúrio, regente de Virgem, reforça a tensão da oposição e dificulta negociações. As notícias, dada a oposição de Mercúrio com a Lua, podem não ser confiáveis, como ontem, dia 30, a divulgação nas redes sociais da morte do presidente Trump. Porém, Júpiter forma com a Lua um trígono. Júpiter, em 19 graus de Câncer, forma trígono com a Lua e o nó do norte em Peixes. Portanto, o Júpiter promove abertura para oportunidades. Podemos observar ainda um quincunce da Lua com a Vênus, que contribui para dificuldade com cooperação. Quincunce sempre é um aspecto de ajustes necessários. Este eclipse será o clímax, um clímax mais forte que o normal, do ciclo que teve início em 23 de agosto, no grau zero de Virgem. Portanto, ele participa de um ciclo anterior ao do eclipse do Sol, que ocorrerá em 21 de setembro. Quando o eclipse da Lua ocorre antes do eclipse do Sol, ele atua como reação e não apoio ao eclipse solar. Individualmente, as pessoas que tiverem astros entre 10 e 20 graus dos signos mutáveis, Gêmeos e Sagitário, além de Peixes e Virgem, perceberão o impacto do eclipse. De qualquer modo, todos devemos observar as casas do mapa natal onde se localizar a polaridade 15 graus Peixes Virgem, uma vez que seus assuntos serão movimentados no sentido de revisão. Para o Brasil, o eclipse ocorre na cúspide do eixo 2,8. Ou seja, vemos aqui que o Sol acabou de retornar à posição natal. A astrologia política não utiliza revolução solar, uma vez que a revolução solar indica a vontade e a busca do ano, e país não tem nem vontade nem
busca. Nessas cúspides 2,8, economia na 2, finanças, impostos e taxas na 8. A oposição ao Sol do Brasil, que a Lua está em oposição ao Sol do Brasil, coloca o nosso país em foco. Temos aí realmente uma situação bastante marcante na próxima semana e existem jornalistas estrangeiros presentes, então esse foco, junto a um eclipse lunar, torna-se ainda maior, mas pode indicar também o foco de uma ou mais figuras de autoridade do país. Se nós observarmos agora o mapa propriamente dito, no mapa do eclipse, os luminares estão também nesse eixo 2,8. A Lua, que é forçada ali por Saturno e Netuno, e o Sol por Mercúrio. Podemos observar também Plutão no ascendente, em quadratura com o meio do céu em Escorpião. Podem observar que o meio do céu em 4 graus de Escorpião está sobre o Marte do país. Aqui no BioWheel vocês podem observar. Então, isto reforça o trânsito de Plutão em quadratura com Marte, se afastando em função da retrogradação de Plutão, agora já está a 2 graus de distância, mas, de qualquer forma, os dois aparecendo angulares trazem à tona esse trânsito que é dado às exacerbações, pressões e mudanças difíceis. Espera-se a possibilidade de que o presidente Trump faça mais algum movimento de taxação aos produtos do Brasil. Vejamos agora, então, o eclipse parcial do Sol. Dia 21 de agosto, às 16 horas e 43 minutos de Brasília. Isso é a hora da maior parcialidade, porque também o eclipse do Sol tem uma duração de 1 hora e meia, 2 horas, entre a primeira o primeiro obscurecimento da Lua em relação ao Sol, que é chamada a primeira bocada, porque se dizia, os antigos da Mesopotâmia diziam que nos eclipses um dragão engolia os luminares. O único país que poderá ver o eclipse parcial, ou seja, a Lua cobre apenas uma parte do Sol, será a Nova Zelândia. Esse é o mapa que mostra o trajeto da sombra do eclipse, que nesse caso é próximo ao Polo Sul. Não existe totalidade. Quando existe essa totalidade, ele é representado por uma linha vermelha e as outras linhas escuras indicam a sombra.
De acordo com o autor Al Morrison, e eu já constatei isso, eclipses próximos aos polos, seja sul ou norte, afetam todo o nosso planeta. No zodíaco, o eclipse ocorre no grau 29 do signo de Virgem. Portanto, junto ao ponto cardinal do equinócio de Libra, 0 graus de Libra. A colocação junto a um ponto cardinal costuma marcar algum acontecimento histórico. Não tem que ser na ocasião do eclipse, como foi o caso, por exemplo, de 2001, um eclipse no grau em junho, grau 0 de Câncer, que à frente, em setembro, quando o planeta Marte fez oposição a este ponto e a Lua retornava àquele ponto, ocorreram os atentados às Torres Gêmeas que marcaram a história mundial. O eclipse ocorre em conjunção com Mercúrio no grau 5 de Libra. Portanto, o eclipse da Lua era oposição a Mercúrio e o eclipse do Sol em conjunção. Também indica que pode promover uma notícia. E o eclipse forma uma favorável figura de pipa, um grande triângulo com Plutão e Urano, um pequeno triângulo entre Saturno, Netuno, Urano e Plutão, e a oposição do eclipse com Netuno e Saturno, Saturno já em peixes, mas ainda em conjunção, que dinamiza o favorecimento da figura e possibilita esforço para desenvolvimento de situações. Individualmente, as pessoas que tiverem astros entre 20 graus e 30 graus dos signos mutáveis, além de Virgem e Peixe, Gêmeos e Sagitário, ou de 0 a 5 graus dos cardinais, além de Libra, Áries, Câncer e Capricórnio, perceberão o impacto maior do eclipse. E esse impacto deverá envolver os assuntos, principalmente da casa natal, em que se localizar a conjunção dos luminares, portanto, 29 graus de Virgem, e também sua posição oposta pela oposição com Saturno e Netuno. No mapa do eclipse, os luminares estão na casa 7, portanto, enfatizando relações internacionais, uma importante pauta atual. Podemos observar que, além da pipa, existem
três iódios, um triângulo formado por dois quincunces, envolvendo também os planetas Marte e Vênus. O primeiro iódio tem como apéxice, que é como nós designamos o focal de iódio, a conjunção Saturno-Netuno na casa 1 para o Brasil. Vênus na casa 6 e Marte na casa 8, indicando é, ajustes necessários no posicionamento, em especial com relação no que se refere a finanças. Casa 8. O segundo iode tem Marte como apéxice aqui na casa 8. Marte está em 29 graus de Libra, indicando questões financeiras, relações financeiras, impostos, taxas, dívidas e obrigações que não devem ser fixadas com pressão, como indica a quadratura de Marte com Plutão. O terceiro iode tem Vênus como focal, Vênus em 2 graus de Virgem, na casa 6, com a conjunção Saturno-Netuno e Plutão na casa 11, apontando para questões de trabalho, saúde, serviços públicos. É preciso considerar cooperação e não ignorá-la em função da quadratura de Vênus com Urano. Para, em relação ao mapa do Brasil, nós observamos que o eclipse ocorre na casa 8 do mapa natal do país, fazendo oposição ao Plutão em 0 grau de Áries na casa 2, portanto, reforçando a conjunção do trânsito Saturno-Netuno com Plutão, onde Saturno aqui começa a se afastar, mas dada a conjunção valendo, ainda pode indicar situações confusas referentes a mudanças econômicas e financeiras. A tensão também pode atingir o Congresso, formando o eclipse quadratura com Urano e Netuno na casa 11. Então, é possível observar o eclipse com relação a outros países pela astrocartografia. Nós começamos pelo eclipse no meio do céu, onde nós observamos aqui a linha reta cortando Canadá, Estados Unidos, e podemos observar também o eclipse no fundo do céu, passando aqui pela Rússia, próximo e outros países da antiga União Soviética.
não é o nosso enfoque aqui abordar a astrocartografia. Menos de 24 horas após o eclipse do Sol, no dia 22 de setembro, às 15 horas e 20 minutos, o Sol forma o equinócio, dá início à primavera do hemisfério sul e ao outono do hemisfério norte. O céu é quase o mesmo, mas podemos observar que dois iódios desaparecem. A Lua já fez conjunção com Mercúrio e já está à frente dele. Vemos que as casas são outras. Então, o meio do céu, que estava em 4 graus, não, o meio do céu avançou para praticamente a posição do meio do céu do Brasil. Então, nós estamos com umas casas retornadas em relação ao mapa do Brasil. O meio do céu está em 22 de Escorpião, no Natal ele é 20, e o ascendente no grau 20 de Aquário, no Natal ele é 22. Então, o importante são os aspectos do Sol e planetas que estejam, a casa do Sol e planetas que se encontrem no, próximos aos ângulos. Então, observamos o eclipse na casa 8, perdão, o equinócio na casa 8. Ele mantém a oposição com Saturno e Netuno, já não deve ser considerado mais em conjunção com Mercúrio, mas vemos o grande trígono com Urano e Plutão e o pequeno triângulo de Saturno e Netuno com Urano e Plutão. O único iode que permanece é o de Marte, na casa 9 em 0 grau de Escorpião, portanto, voltando para a sua posição natal em 3 graus de Escorpião, formando o iode com Urano na casa 4, Saturno e Netuno na casa 2. Portanto, a 9 é uma casa de comércio com o estrangeiro, também de questões jurídicas do país, e a 12, onde está Plutão, é a casa que Plutão está transitando, de dificuldades e problemas e situações que volta e meia vêm à tona. Urano na casa 4 aponta para o solo, clima, agricultura e a pecuária. Então, deverão ocorrer ajustes no comércio internacional em função de questões econômicas e dos produtos que precisam ser comercializados. A Lua, também na casa 8, está saindo da conjunção com Mercúrio, podendo indicar mudanças financeiras positivas
em favor da população, que a Lua vai indicar a população do país. Antes de concluir, eu queria dizer àqueles que são mais avançados no estudo da astrologia, eu sugiro o vídeo anterior a esse, da retificação do mapa da independência do Brasil, que eu quis deixar como um documento, que foi apresentada na Astrologia Global Brasil, organizada pelo argentino Adolfo Gerez, a quem eu agradeço a disponibilidade do vídeo. A todos, eu desejo que os eclipses ocorram numa questão de revisão que possa terminar favorecendo e não conturbando um dado assunto. Obrigada e até a próxima.